Fala conosco, Senhor. Usa a vida do teu servo. Grandemente nós te pedimos. Fala conosco, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Pode ser para os irmãos? Aqui, irmãos. Graças a Deus. Primeiramente eu quero agradecer você me orando por mim, você que me conhece. Quantas pessoas me conhecem que não para mim com uma noção? Você que soube do meu problema no ano passado, porque fui doente, você que percebeu a Deus, não é? Que esteve falando para Deus na minha saúde. Muito obrigado, que Deus abençoe, Deus muito por você, Deus te abençoe muito. Eu tenho aqui em mãos a história, a biografia do pastor José Garzar, lá da cidade de Pinhal. Ele já faleceu um dia antes de eu terminar, aliás, um dia depois de eu fazer a biografia dele, a entrevista para fazer o livro dele. E agora o livro está pronto, foi lançado agora dia 1º. Eu tenho aí alguns recados, não são muitos, acho que 10 ou 12 parece. Se você quiser me ajudar, eu gostaria que você me ajudasse a comprá-lo. E custa apenas R$20 só para você me ajudar. Tem um livro e um DVD junto. O DVD acompanha uma série de entrevistas dele, um pedaço de entrevista, e também algumas fotografias do ministério ao longo de 50 e tantos anos de ministério. Ele abriu, parece que 14 igrejas no todo, inclusive a igreja aqui em CDB de Mogi Guaçu. Então, os irmãos que puderem adquirir para ajudar o ministério, nós estamos lá de fora, depois de tudo, você me abençoa e eu abençoo. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos. Vou ser breve, não vou demorar muito tempo. Hoje é domingo, amanhã é dia de branco, dia de trabalho. Então os irmãos precisam ir para casa. Nós vamos fazer o mais breve possível. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. A glória de Deus, nosso Pai. Para um privilégio muito grande poder retornar aqui depois de quase, acho que uns 15 anos atrás, uns 12, 15 anos, que eu não prego aqui nessa igreja. A última vez que eu preguei já faz muitos anos. E uma bênção poder rever os irmãos, algumas pessoas que eu conheço, a maior parte das filhas, meus irmãos, minha mãe, Karine, meus irmãos, enfim, graças a Deus. Acharam? Acompanhe comigo a partir do versículo 35. Eu vou ler bem devagar para os irmãos acompanharem. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez grande bonança. Até que só para a glória de Deus. Podeis assentar, por favor. Uma coisa interessante que nós percebemos, olha ali a Graça, eu lembro quando uma vez eu preguei aqui, muitos anos na Graça. Ela aceitou Jesus aqui quando eu preguei, que agora eu estou vendo ela ali. É tão bom, estou satisfeito com isso. É tão importante nós entendermos, irmãos, que a nossa vida, ela tem um significado, e nós passamos, às vezes, por altos e por baixos. Enfrentamos diversos tipos de problemas. Enfrentamos crises, às vezes no relacionamento, às vezes financeiramente, às vezes temos crises no emprego, financeiro, e são tantas as crises que a gente às vezes se perde, e nós não sabemos nem às vezes por onde começar, não é verdade? Tem coisas que a gente não sabe nem por onde dar o primeiro passo. Tanta é as nossas crises que nós acabamos enfrentando no dia a dia das nossas vidas. Aqui nessa passagem que vemos, nós temos também um momento de crise. Por que crise, pastor? Porque é o seguinte: os discípulos foram com Jesus
atravessar para uma outra banda quando estava no mar, de repente uma grande tempestade se levantou e criou uma crise para os discípulos, e eles estavam com medo porque o barco estava se enchendo de água e eles estão agora medo de afundar no barco. Jesus estava tranquilo, deitado, com a cabeça encostada numa almofada, e os discípulos então acordam Jesus naquele momento de crise, para Jesus: olha, mestre, nós estamos aqui quase afundando, será que o Senhor não vai ter aí um pouquinho de misericórdia de nós e nos ajudar aqui nessa crise, nesse momento que o barco, a tempestade é tão grande? Jesus então, diz o texto bíblico que Jesus levanta, ele fica de pé, fala com o vento, repreende a tempestade e diz que há uma bonança. Então, irmãos, diante disso eu queria falar um pouquinho sobre Jesus acalma as tempestades da nossa vida. É isso que eu quero propor para você nesta noite. Talvez você esteja vivendo esse momento de crise, não sei que tipo de crise você está vivendo, mas é uma coisa que eu quero falar bem claro: há momentos que as tempestades levantam a nossa vida. Quem já não passou por uma, não é? Quem já disse: Senhor, eu já não aguento mais, é tanto vento, é tanta dificuldade que não dá mais para sobreviver. São momentos que a gente olha para cima e parece que nem o céu, parece que nem a oração não chega mais no céu, parece que não passa do telhado, de tanta dificuldade que estamos vivendo. É o peso dos problemas que nos sobrevêm, e a gente fala: Deus, aonde que o Senhor está? Aonde que está a minha ajuda? Eu estou aqui lutando, eu estou aqui na terra, não tem mais como resolver meus problemas. São tempestades que nos advêm e elas começam sem a gente perceber, elas começam sem a gente entender o porquê, qual a razão delas existir. Eu lembro que no ano passado eu estava escrevendo o livro do pastor Paulo Mesquita, já tinha terminado o livro, quando eu comecei a sentir umas dores no meu peito. E essas dores eram assim cruciantes. E eu trabalho lá numa empresa, eu sou vigilante numa empresa, e eu tenho que fazer ronda, mas a ronda que eu tinha que fazer, eu me cansava, cada ronda que eu fazia. Eu comecei a perceber que essas dores e esse cansaço não era normal. Então eu procurei o médico me falou: olha, você está com pressão alta, você está com um problema um pouco mais sério, mas nós vamos passar aqui um medicamento para você e você vai ser curado, você vai ficar bom e você vai continuar seu trabalho. E aí um mês depois, aquelas dores no peito, aquela canseira não parava. Então de novo eu procurei o médico, e dessa vez o médico me veio com um bocado de exame de sangue para fazer. Passei vários dias fazendo esses exames. Aí então até que um momento veio o médico e falou para mim assim: olha, filho, eu tenho uma notícia para te dar, não sei se você vai entender isso, mas para começar, você já perdeu o seu rim, os seus 2 rins foi para o espaço. Foi a palavra que ele falou para mim. Aquilo me pegou de sopetão, né? Sabe aquele murro na boca do estômago, puf, assim, você fica sem fôlego, foi o que aconteceu comigo. Eu falei: mas como assim, doutor? Ele falou: olha, você não tem mais rim, você perdeu toda a função renal. Eu falei: mas então, o que fazer agora? Ele falou: não, calma, nós vamos cuidar disso. Agora você está com uma anemia forte, você tem uma anemia muito forte, e você tem um problema no coração. Esse problema no coração tem uma veia entupida e precisa desentupir essa veia. Eu falei: só isso? Ele falou: você quer mais? Tem mais. Eu falei: mas o que mais? Ele falou: olha, além disso, o seu intestino não está funcionando bem. Eu falei: tem mais? Ele falou: tem mais. Você está fraco, você precisa ser internado, e eu não sei como fazer. Eu não sei se eu mando você embora para casa, ou não sei se eu faço tratamento com você, eu não sei o que fazer. O quadro seu é tão crítico que eu não sei como resolver o seu problema. E eu fiquei olhando para ele assim, com cara de assustado, né? Ele falou: eu não sei, eu estou aqui sem saber por onde começar o tratamento com você, porque é tanta coisa que eu não sei. E nisso que ele está ali conversando comigo, entrou um outro médico, o Dr. Newton. Eu não conhecia o Dr. Newton. E ele então chamou o Dr. Newton: Dr. Newton, dá uma olhada aqui nos exames desse moço. Aí o Dr. Newton pegou o exame e falou: eu não sei o que fazer com o caso dele. Eu não sei se eu mando ele para casa, se eu interno ele, não sei o que fazer com
Você é louco? Falou para o outro médico, só escutando a conversa. Você é louco? Quer mandar o rapaz embora? Interna ele agora imediatamente, está correndo risco de vida. E aí ele me internaram. Aí me internaram, começou a fazer os tratamentos e tal, e vai daqui, sangue, exame de sangue, e ultrassom, exame do coração, exame de não sei o que. Eu não sei quantos tipos de exame eu fiz lá. Sei que depois de alguns dias eles mandaram eu para casa, e aí eu comecei um tratamento que chama diálise. Aí eles colocaram um catéter na minha barriga, e esse catéter, ele tem a função de colocar na água um tipo de soro na minha barriga, limpar a barriga, limpar todo o organismo, limpar o sangue, a questão sanguínea, e depois jogava fora aquela água, e assim por 2 meses eu comecei a fazer aquele tratamento. E nesse período que eu estava fazendo esse tratamento, o catéter mudou de lugar. Aí ele estava nesse lado, veio parar desse lado dentro da barriga. E aí ele não voltava a água embora. Eles colocavam aquele soro, 2 litros de soro dentro da minha barriga, mas aquele soro não saía de volta. Foi então que eles internaram com urgência. E aí o negócio piorou, irmão. A tempestade veio num momento difícil. E ali quando eles pegaram então, começaram a mexer no catéter, eles fizeram uma nova cirurgia, mexeram no catéter, colocaram ele no lugar. Aí voltaram, comecei a fazer a tal de diálise, aí não funcionou de novo. Aí o médico falou, puxa vida, eu não sei o que está acontecendo com você. Nada dá certo com você? Você vai morrer desse jeito, ele falava para mim. E eu ali naquela expectativa, já estava internado fazia uma semana. Quando ele de novo mexeram no catéter, aí deu um problema maior. Eu tive uma infecção. Com essa infecção, o meu rim já não fazia mais nada. A questão do intestino já estava ruim. De repente parou de funcionar o intestino. Olha o quadro. Estava com um pé na cobra e outro na terra. O intestino estava ruim. O meu genro, era véspera de Natal, quando o meu genro, minha filha que mora aqui, a Priscila, foi me visitar lá em Jaú. O João foi primeiro e a Priscila foi de ônibus depois. Eu estava lá no hospital, então eu cheguei para o João e falei para o João, eu quero te falar uma coisa para você, eu estou indo embora. Deus já me mostrou que eu vou embora. O João falou, não, pastor, você não vai embora, você tem coisa para terminar. Eu falei, João, eu vou embora, eu estou sentindo que eu vou. Ele falou, não, mas é cedo ainda. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero que você cuide da Lucélia, que você cuide da Priscila, da Zé, da Débora, cuide da minha família, vai para o Iguaçu, compra um caixão lá, olha só, compra um caixão lá, prepara meu velório, não quero ser enterrado aqui em Itaú, quero ser enterrado lá no Iguaçu, por favor, você faz isso, pastor, você faz isso para mim, você promete? Ele falou, pastor, mas é cedo ainda. Eu falei, não, você promete? Ele falou, prometo. E quando eu acabei de falar, você promete que ele falou prometeu, que ele falou eu prometo, eu simplesmente fiz pum. Ele que conta, eu não sei, não lembro disso, mas ele conta isso para mim. Diz que eu tive um súbito, que eu já estava vomitando pedras pela boca, e de repente eu caí na cama, fiquei desacordado, ele apavorado, correu, foi lá e falou para você que eu tinha morrido e que agora não sabia mais o que fazer. A Lucélia começou a chorar, o pessoal começou a chorar lá no hospital, e ele ligou para a Priscila, vem correndo que seu pai está nos últimos momentos. E aí quando a enfermeira veio lá, consolou ele, não, ele não morreu não, ele só deu um desmaio só. Mas eu sabia que meus dias estavam por um. Irmãos, essas tempestades chegam na nossa vida sem avisar a gente. Ela simplesmente chega. E quando ela chega, ela vem e arrasa. Ela destrói. Quando ela passa, ela vai destruindo tudo. O vento é tão forte que ela bate e aonde pega, derruba telhado, derruba garagem, derruba tudo. E assim é na nossa vida espiritual. Quando a tempestade chega, aquilo que está inseguro, ela vai tirando tudo. Ela vai destruindo tudo, vai limpando, vai fazendo. E Deus permite ela para fazer uma coisa na nossa vida, para que nós continuemos a viver e crescendo cada vez mais. As nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos problemas,
Eu lembro uma vez que eu fui reclamar com uma pessoa que eu estava tão atribulado, eu falei, Marquinhos, ora por mim, você põe a mão na minha cabeça, ora por mim, que é tanta luta que eu não aguento mais. Marquinhos falou, então ajoelha aí. Eu ajoelhei, ele pôs duas mãos e falou, Senhor meu Deus, abençoa o irmão Genivaldo, manda mais luta para ele. Eu falei, caramba, rapaz, eu, ao invés de pedir para tirar luta, ele está pedindo mais luta. É assim que acontece na nossa vida. Você está com pouca luta? Quem está com pouca luta aí? Está com bastante? Então dá glória a Deus, irmão. Quem pode dar glória a Deus pela sua luta? Pela sua provação, pelo seu momento, pela sua tempestade. É ela que faz você crescer, é ela que faz você avançar, é ela que te ensina você a perseverar, é ela que te ensina a você continuar firme aos pés de Jesus, é ela que te dá graça, é ela que te dá, sabe o quê? Força para você vencer hoje, porque o amanhã é melhor que hoje, e a luta de amanhã é um pouquinho pior, mas ela vai passar, ela vai passar, ela vai passar, e o amanhã vai ser melhor que hoje, amém? Quem pode glorificar Deus, glorificar Deus, quem pode exaltar Jesus, exalta Ele. Os discípulos estavam numa grande tempestade, levantou essa tempestade, e elas vão levantar também na nossa vida, não tem jeito, e é tão bom que elas se levantem, porque elas fazem a gente mais firme. Você já viu o coqueiro? A palmeira ela é uma árvore lá do deserto, ela se enverga, mas ela não quebra. Você sabe por quê não? Quem sabe? Por causa da raiz. A raiz que ela tem não permite que ela se quebre. Assim somos nós. As nossas lutas, os nossos problemas fazem em nós raízes profundas, fazem em nós cada vez mais raízes, mais firmes. Porque se a raiz estiver superficial, aí bate um ventinho, aí já leva você embora, né? Mas se a raiz estiver firme, lá embaixo, não tem jeito, pode balançar você para lá e para cá, mas ela fica firme. Você já viu que tem certo tipo de árvore que o vento consegue arrancar? Por quê? Porque a raiz dela é superficial, mas a que tem raiz profunda, o vento não destrói. Eu lembro certa vez que eu tinha uma árvore lá em frente de casa, eu cortei aquela árvore, tem gente, e nós colocamos uma calçada em cima de onde estava aquela árvore que nós cortamos no terreno. Passados 3 anos, nós tivemos que quebrar aquela calçada para fazer uma outra. Aí nós quebramos tudo, estava lá aquele topo de árvore cortada no chão. Aí ficou descoberto, um dia deu uma chuva e de repente eu olho assim naquele topo de árvore, parecia que não tinha mais nada, começou a brotar uns brotos, começaram a ficar verdinhos. E eu falei, puxa vida, passou 3 anos, essa árvore estava enterrada debaixo do cimento, agora começou a crescer. Eu fiquei pensativo em relação a isso, porque por que será que essa árvore voltou a crescer? Aí eu descobri o motivo. Sabe qual era? A raiz. Nós tínhamos cortado ela superficial, mas a raiz estava lá emprenhada dentro da terra, e depois que ela voltou, ela sentiu o cheiro das águas e ela voltou a crescer, a dar as suas primeiras colheitas. Como é que está a raiz da sua casa? Como é que está a raiz da sua vida? Como é que está a raiz do seu ministério? Como está a raiz do seu dia a dia? Será que está fundo lá no chão ou está superficial? Aí eu pergunto, como é que está o seu viver? Será que está com a raiz bem profunda? Porque os ventos vão chegar. A mulher daquela tempestade, que ela vai vir para arrasar você. Se a tua raiz não estiver lá embaixo, lá no fundo, tenha certeza de uma coisa, vai cair por terra. Vai cair. Você não vai aguentar. De tanta é a pressão da vida. E nós enfrentamos problemas. É o mundo que nos aflige, é a circunstância que nos oprime, é a dívida que nos oprime, é os problemas do dia a dia que nos oprime. E se a nossa raiz não estiver enraizada, profunda, quando vier a tempestade, ela nos vai abalar. Mas tem um corinho que eu gosto de cantar: vai abalar, mas não vai mexer comigo. Quem quer? Quem sabe disso? Levanta a mão comigo. Vai abalar a vida, mas você não vai se mexer, porque Deus está com você em nome do Senhor.
de tirar. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele é a tempestade aí. Amém? Uma outra coisa que eu quero frisar no versículo 37, e fala assim: e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia. Irmãos, eu lembro de alguns anos atrás, aquelas grandes ondas, o tsunami que deu, né? Destruiu algumas centenas de carros, alguns milhares de pessoas morreram. As ondas que às vezes nos vêm, elas vêm para destruir também a nossa vida. E os discípulos ficaram com medo, porque eles estavam no barco e as ondas começaram a bater e entrar água ali no barco. Eles estavam assim, numa situação bem caótica, porque o barco estava começando a encher de água e eles ficaram com medo. O que acontece quando um barco enche de água? Quem sabe? Ele afunda. E os discípulos estavam mais ou menos nessa situação. O barco estava quase para afundar porque estava enchendo de água. Aí Deus me deu uma palavra sobre isso. O nosso barquinho, muitas vezes, na nossa vida, muitas vezes, algumas vezes, a gente fica quase afundando. Se você olhar para trás na sua vida, você vai ver que esse momento aconteceu na sua vida. Você esteve à beira de afundar, né? Você esteve à beira de quase desfalecer. Você esteve à beira de um momento falar assim: agora não dá mais. Acabou. Acabou. E os discípulos estavam assim, vivendo aquele momento. Eu lembro, há muitos anos atrás, você era pequenininho ainda, que nem nascido era ainda. Eu me envolvi nas drogas. Está ali minha mãe, testemunha disso, minhas irmãs, meus irmãos, sabem o momento que eu vivi. Hoje eu passava 30 anos nisso, um pouco mais de 30 anos. Mas eu não tinha mais condição nenhuma de sobreviver. Estava perdido nas drogas. Estava o Jairinho lá atrás, sabe disso. Estava desgraçado nas drogas, sem condição, não tinha paz, não tinha vida, magrelo, cabeludo, piolho na cabeça, cheirando urina, cheirando fedido, uma vida amarga, uma vida de sofrimento. Eu sofria e fazia com que meus familiares, meus irmãos, minha família também sofressem. Eu estava afundando cada dia mais, e foram anos vivendo assim. Por causa da droga, eu fui parar no sanatório. Por causa da droga, eu tomei tiro da polícia. Por causa da droga, eu fiquei encarcerado e tentei suicídio na prisão. Por causa da droga, eu vivi uma vida de miséria, de sofrimento. Eu estava lá jogado, lá na sarjeta, não tinha mais paz na vida. O meu barco estava cada dia mais afundando, e eu não percebia, eu não entendia, e eu não queria sair daquela vida. Estava escravo das drogas, escravo do pecado, e o pecado me consumia por dentro, e o pecado me consumia por fora. Era magrelo, esquisito, era um chamado de palito, de tão desgraçado que não era a minha vida. Eu não tinha um viver em paz. Noite de noite eu fumava aquela desgraça. Um dia sentado no banco de uma praça, não tem jeito de cair aqui. Eu sentado no banco da praça, o moço chegou para mim e disse assim: eu tinha sentado no banco da praça. Sabe como é que o maconheiro senta no banco? Quem sabe? Você já viu um maconheiro sentar no banco, não? Ele não senta assim normal, assim, ó. Ele não senta assim, normal. Ele senta no banco e põe o pé em cima dos bancos. Porque ele é normal, ele faz tudo que é normal, tudo ao contrário dos outros. Eu estava lá sentado naquele banco, quando um garoto chegou para mim, fechou meus olhos assim, pôs a mão nos meus olhos e começou a falar para mim assim: tenta adivinhar quem é. Eu então comecei a falar nomes. É Paulo, é Pedro, é João, é ele? Não é. Aí ele então, num súbito, ele olhou assim, ele virou e falou assim: pá! Jesus te ama e tem um plano em sua vida. Ele assim, de repente, olhou para mim e deu aquela: já viu isso? Pá! Jesus te ama e tem um plano em sua vida. Aquilo foi como um torpedo na minha cabeça. Aquilo foi como uma dinamite que entrou na minha cabeça. E naquele dia, aquele jovem falou de Jesus para mim. Falou com autoridade, falou com convicção, falou do que Jesus podia fazer na minha vida.
pode mudar a tua vida, que Jesus pode transformar você como Ele transformou a minha. Graças a Deus. Naquele momento eu briguei com ele. Então depois nós tivemos um outro momento de conversa e ele foi embora. Aí no dia seguinte eu encontrei de novo com o Marcos. Aí através daquela noite eu passei a noite em claro, irmão. Sabe o que é passar a noite em claro? Pensando nas palavras que ele me disse. E como se para apaziguar aquelas palavras que dizia: você vai morrer, vai para o inferno, você vai morrer, vai para o inferno, aquilo ficava impregnado nos meus ouvidos, parece que não saía. Então eu peguei a minha Bíblia que eu tinha guardada, que era de meu pai, peguei a Bíblia e comecei a ler aquela Bíblia. Aí eu comecei a ler ligeiro, fui lendo, aí dormi, levantei, fui na cozinha, tomei um café, fiz alguma outra coisa lá qualquer, e voltei e comecei a ler a Bíblia de novo, e não sarava aquela voz na minha cabeça: você vai morrer, vai para o inferno, você vai morrer, vai para o inferno, você vai morrer. E eu ficava: Jesus te amo, Jesus te amo, você vai morrer, vai para o inferno, Jesus te amo. Eu ficava virado para cá, virado para lá, pegava a Bíblia e não resolvia a situação. Então foi de manhã, 10 horas da manhã, eu acordei. E aí eu encontrei com o Marquinhos. Aí ele falou: Paulinho, eu estou indo embora, tchau. Eu falei: não, vamos em casa para nós conversar. Era dia 26 de setembro de 1983. A mãe lembra disso? Foi naquele dia, a mãe não tinha dinheiro naquele dia, ela tinha 5 contos, 5 cruzeiros, sei lá, nem lembro, já mudou tanto dinheiro. E ela me deu o único dinheiro que tinha. E eu peguei aquele dinheiro, fui para São Paulo junto com o Marcos. No dia 27 de setembro de 1983, no primeiro culto da manhã, eu levantei minhas mãos, entreguei as minhas mãos para Jesus, e nunca mais eu fumei maconha na vida. Nunca mais eu botei a cara, porque Jesus Cristo, o poder de Deus, entrou no meu coração, me transformou na minha vida. Ele tirou meu barquinho do fundo do mar e me levantou para a glória dele, para o louvor do nome dele, para glorificar o nome dele. Já passaram 30 anos disso. Eu estou aqui em pé. Os ventos vieram, o barquinho quase afundou, mas eu estou aqui em pé para a glória do nome de Jesus. Eu tenho certeza que houve momentos também na sua vida que você quase afundou. Eu tenho certeza que teve um momento no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu dia a dia, que o barquinho da sua vida quase foi a pique. Mas eu tenho certeza também que o grande Deus, o Senhor dos Exércitos, amparou você, segurou em suas mãos, não deixou você afundar, não deixou você cair, porque Ele segurou você nos braços, Ele segurou você nos colos, Ele tirou você da onde você estava, e te deu um momento novo, e te deu um renovo de sua vida, para você viver, para você ter paz no coração, para você ter alegria, felicidade, para você ter bonança, porque Deus é soberano e Ele pode mudar a sua vida. Ei, Jesus maravilhoso. Ele pode, nós não. E aqueles momentos que a gente passa, que a gente olha para o céu, a gente olha e pergunta: onde está Deus? A Bíblia diz aqui que Jesus estava como? No versículo 38. Ele, porém, estava na polpa dormindo. Já pensou nisso? Já passou esse momento? Que a luta está tão difícil na nossa vida, que a gente olha para o céu, parece que Jesus está dormindo, não é isso? Parece que Deus não ouve, você ora, não tem resposta. Aí você busca, fala: Deus me ajuda, você não tem solução. E quanto mais você jejua, quanto mais você ora, mais problema aparece. Aí você não sabe o que fazer. Aí você olha para cima e fala: onde que está Deus? E alguns ímpios falam assim: Deus nem existe, porque eu estou passando tanta dificuldade que Ele nem olha para mim. É como se Jesus estivesse dormindo. É como se Jesus estivesse tirando um sono profundo e a gente olha e não tem resposta na vida. Ei, deixa eu falar uma coisa bonita para você importante.
A Bíblia diz que Deus não dorme, que Ele não cochila, que Ele não dorme nem cochila em momento nenhum. Ele está acordado, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está olhando para dentro de você e sabe o que você passa. Ei, Jesus conhece o teu sofrimento, Ele sabe dia a dia que você vive. Ele não está escondido de você, Ele não está deixando de observar você, pelo contrário, Ele observa cada ação, cada momento que você passa. Nós achamos, nós pensamos, nós até conjecturamos que Ele nem nos escuta. Quem já falou assim, eu orei e Deus não me escutou? Né? A gente ora, eu não tenho resposta. A gente passa esses momentos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Ele está atento com os seus ouvidos, atento à oração que se fizer nesse lugar. Deus está te ouvindo. Eu lembro quando eu estava internado nesse dia no hospital. Entrou uma moça, uma menina de 18 anos, 17, 18 anos. Ela entrou e falou assim para mim: eu posso fazer uma oração para você? Falei, pode. Ela orou lá e foi embora. Daí a pouco entrou outro homem que eu nunca vi também. Eu posso orar para você? Falei, pode. Aí entrou outro, pode. E aí então ele pode. Todo mundo queria orar por mim. Entrou gente que eu nunca vi, que veio pastores, que veio amigos, que veio gente orar por mim. Vocês estavam orando por mim. Tinha centenas de milhares de pessoas orando por mim. E Deus falou, não tem jeito. Eu tenho que salvar aquele homem. Porque as pessoas estão orando. As pessoas estão clamando. E eu tenho que ouvir a oração. Eu vou ouvir. Eu vou responder. Eu vou sarar. Eu vou curar. Eu vou mudar a história. Não para de orar, não, meu querido. Parou de orar? Não para. Não para, não. Porque a oração, Deus movimenta através da oração. Eu lembro, nesse dia que eu estava internado. Eu vou contar isso, embora eu não sei se vai dar tempo aí, pastor. Se nós chegar minha mão aqui, vocês me desculpam, me perdoam. Eu lembro que eu estava internado, eu estava no UTI, parece. Foi tanto dia, foi 8 dias no UTI e 40 dias internado, não foi pouco. Deus me mostrou um sonho, que para mim não era um sonho. Eu tenho como uma palavra de Deus para a minha vida. Deus me mostrou uma igreja linda, bonita, maravilhosa. Naquela igreja tinha um grande escadão assim, branco, redondo, arredondado. E tinha algumas centenas de pessoas naqueles degraus, paradas, observando umas às outras. A igreja estava acesa, as luzes, a porta da igreja aberta, e aquelas pessoas ali então se olhavam uma para as outras e falavam assim, eu observando, olhando. Elas falavam assim, olha que coisa bonita. A outra irmã falava, isso, essa é mais bonita. Então eles ficavam se olhando para os outros e se auto-admirando e admirando uns aos outros. Eles estavam ali numa chiqueza só, né, que nem diz o outro. Estavam todos ricos, aquela igreja era rica. Segundo eu entendia, eles estavam maravilhados com o que eles tinham. Mas Deus me mostrou que ali não era o meu lugar. Eu falei, aqui eu não vou cultivar Deus. Eles são muito ricos para o meu gosto. Falei. E continuei andando. E fui andando, conheci uma segunda igreja. Nessa segunda igreja, um escadão igual àquela primeira. A igreja bonita, linda, maravilhosa. As pessoas estavam bem vestidas, bem ornamentadas, mas tinha uma classe de gente junto com eles, mais pobres. E eles entraram e saíram da igreja. Eles não pararam dentro da igreja. O culto estava rodando, naquele povão entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Eu fiquei observando isso e Deus falou no meu coração o seguinte: essa igreja, eles dizem que são ricos, mas
Ele cumprimentou as pessoas e disse assim: amados irmãos, nós temos aqui hoje, nesta noite, um visitante. E esse visitante vai contar o que Deus fez na vida dele. E eu então fiquei curioso saber quem era esse visitante. Aí eu fiquei no pescoço para saber quem era, porque eram centenas de milhares de pessoas. Quando aquele senhor levantou e falou: irmão Genivaldo, faça favor, vem aqui à frente. Aí eu tomei um susto, porque eu perguntei para mim mesmo, falei comigo mesmo: como é que esse homem sabe meu nome se eu não contei para ninguém e ninguém aqui me conhece? Mas à medida que eu entendi, eu levantei e fui até o púlpito, e ele então me passou o microfone para mim e falou para mim assim: conte a sua vida para os irmãos. Então eu comecei a contar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu comecei a contar quando Deus me tirou da droga e que Deus foi fazendo obras na minha vida. Eu falei tudo o que aconteceu. E ele então, aquele povo glorificava Deus, louvava Deus, ficava de pé, louvava, glorificava, cantava, colava, cantava, era uma coisa só. Então eu acabei de falar, passei o microfone para aquele senhor, ele falou assim para mim: muito bem, agora você vai e continua falando o que Deus tem feito na sua vida. Você escutou, não? Vai e continua falando do que Deus tem feito na sua vida. Aí eu entendi, aí eu compreendi, querido, que eu não ia morrer mais. Eu entendi que Deus estava me dando uma segunda chance de vida. Eu entendi que Deus agora queria que eu continuasse falando daquilo que Ele fez na minha vida. É por isso que eu estou falando a você nesta noite. O que Deus fez na minha vida, os olhos não viu, nem o ouvido ouviu. É tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão importante para mim, porque a salvação da minha alma é mais importante do que qualquer coisa que eu possa ter nessa vida, nessa terra. Então por isso, vai e fala de Jesus. E você tem falado de Jesus? Quanto tempo faz que você não fala de Jesus? Ei, quanto tempo faz que você não fala de Jesus? Há quanto tempo faz que você não proclama o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a transformação de Deus para as pessoas que creem nela? Muito que bem. Jesus parece que estava dormindo, e nós muitas vezes achamos assim. Mas, no versículo 38, uma coisa aconteceu. Olha aí o 38. E despertaram-no. Ele perguntaram: mestre, não te dá que nós pereçamos? Despertaram Jesus. Despertaram, acordaram ele. Ele estava tirando um sono. E os discípulos, com medo, despertaram Jesus. Há momentos na nossa vida, querido, que nós também temos que ser despertados. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor diz: desperta, tu que dorme. Nós temos que despertar. O que é despertar? Acho que a maioria daqui não gosta de colocar o reloginho para despertar 5 horas da manhã, 6 horas, quando o relógio vai. Tem alguns que pegam o relógio e batem lá na parede, né? Ah, que difícil que é. Mas é isso que é despertar. Você está dormindo e a corneta, a trombeta de Deus está tocando. Ela vai tocar, filho. Ela vai tocar. E se você estiver dormindo, olha, eu sinto dizer para você: se você ficar dormindo, a trombeta vai tocar. E você vai ficar. E você vai ficar. Então a palavra de Deus é essa: desperta do sono. Desperta do sono. Desperta. Desperta a tua vida. Desperta a tua alma. Desperta esse mundo que você está vivendo. Desperta, porque é hora de você acordar. A Bíblia diz, a palavra de Deus: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo na terra, no mundo. As coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Jesus está à porta. Ele está à porta. Ele está à porta. É hora de eu, de você se despertar, porque a igreja, ela vai ser arrebatada. Mas se você ficar dormindo, você vai ficar nessa terra maldita. Quem quer despertar aqui nessa noite? Aleluia. Eu quero que você fique a noite inteira pensando no que eu estou te falando. Que você não durma. Que você pense a noite inteira na volta de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Eu
criando circunstâncias para falar que o arrebatamento está acontecendo. Está estreando um filme aí no mundo, eu não sei nem vi ainda, que chama Apocalipse. É uma realidade aquele filme. O arrebatamento está acontecendo, vai acontecer em qualquer momento. Mas nós estamos fazendo o quê? Cochilando, dormindo. Estamos preocupados com o quê? Com as coisas da terra. Estamos preocupados com o quê? Com o que comer, com o vestir, com o que ter no banco. Estamos preocupados com a vida aqui na terra. Mas sabe o que Jesus deu um conselho? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus deu uma palavra de orientação: não se preocupe com as coisas aqui, busque primeiro o reino de Deus. Quem está disposto, levanta sua mão. Mamãe, levanta a mão, fala: eu estou, querido. Eu estou disposto. Se Jesus voltar agora, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus, o arrebatamento aconteceu, olha, eu vou lhe falar uma coisa para você. Se aconteceu o arrebatamento, não vai dar nem tempo. Não vai dar nem tempo de você piscar o olho. Esse pedaço não vai me segurar. Não sei você, eu não olho. E tem uma coisa: não adianta segurar no meu pé, que ninguém vai grudar no meu pé, não. Não vai não. Então se prepara. Ó, igreja do Senhor, prepara a tua alma para encontrar com o Senhor, porque Ele está à porta. Ele está vindo. Mas pastor, mas eu tenho que casar ainda. Eu tenho que construir minha casa. Eu tenho que comprar meu carro zero. Eu tenho que fazer, olha pastor, é tanta coisa. Faça, irmão, enquanto está tempo. Porque vai chegar o momento. Porque a Bíblia diz assim: 50% vai, 50% fica. Um sobe, outro fica. O que está lá no celeiro trabalhando, um sobe, outro fica. Metade, metade. Agora, eu faço parte e quero continuar fazendo parte daquele que vai subir. Eu não sei você. Quem faz parte daquele que vai subir, levanta a mão comigo e dá glória a Deus. Então glorifica, glorifica, glorifica. Fala para o seu irmão: vamos juntos para o céu. Fala para ele: vamos juntos, vamos juntos. Nós vamos juntos, pastor. Levamos juntos, porque Jesus está voltando e não há tempo mais para ficar de crente. Chega de ficar brincando de crente. Chega de ficar com neném. Eu não cantei hoje, eu não fiz isso. Chega, querido. A obra do Senhor está perto. Jesus está voltando. É hora de nós apressarmos. É hora de nós evangelizarmos. É hora de nós falarmos do amor de Deus. É hora de nós falar do pecado que está assolando a igreja, que está arrasando a igreja, que está mudando os votos, que está transformando os votos. O cristão está saindo da igreja, indo para o mundo, e muito pouco do mundo está entrando na igreja, e muito pouco estão se convertendo. É hora de nós fazermos alguma coisa. A igreja foi salva, ela foi salva para pregar o evangelho, e nós temos que ir lá fora onde o pecador está. Pastor, dentro da igreja é melhor. Que melhor, irmão? A igreja, irmão, é lugar de se unir para orar, para ouvir a boa palavra e pregar o evangelho. É isso que é a igreja. Amém? Está dormindo? Espere. Por último, passamos 5, 10 minutos aí para orar. Me perdoe, depois você fica para orar. Cadê? A Bíblia diz aqui no versículo 8, para nós encerrar, o 39. Ele quem? Fala aí agora. Ele quem? Jesus. Vai cantar, sempre comigo hoje. Fala mais forte. Ele quem? Jesus. De novo, ele quem? Jesus. Ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança na terra. Vou encerrar por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa a mais. Está com problema? Está com dificuldade? Ei! Jesus está de pé para repreender o vento na tua vida. Então é hora de você falar do seu problema. Mas eu não sou Jesus, não estou mandando você ser Jesus. Eu estou dizendo que Jesus ensinou para nós falarmos. É hora de você ficar de pé e repreender o vento na tua casa, repreender o vício na tua vida, repreender o problema no teu coração. É hora de você
todo mal na sua vida. É hora de você